Quando você não sabe para onde ir, pare e veja de onde você veio. Essa é uma frase que resolve quase todos os problemas da minha vida. Não vou dizer que 100%, mas quase todos os problemas da minha vida são resolvidos por essa frase que eu criei, que é: quando não sabe para onde ir, pare e veja de onde você veio. Por que isso? Porque parte dos nossos problemas são difíceis de resolver porque a gente está envolto no problema. E na grande maioria das vezes, você não consegue parar para ver o seu problema, porque ele cai no seu colo do nada. É que nem quando você está no trabalho e do nada o teu chefe joga uma bomba no teu colo e fala: resolve aí para mim. E você tem até as 5 horas para resolver isso. E ele fala: isso são 3. E aí você fica: cara, como é que eu vou resolver isso? Então a gente entra num modo de começar a fazer sem parar para ver o que é que a gente tem que fazer. E aí é onde eu falo: se você nesse momento parar e ver o que você está fazendo, é mais fácil achar a resolução. E como eu falei, isso também serve para quando você não sabe para onde ir em questão de direcionamento de vida mesmo. O que eu faço com a minha carreira? O que eu faço com a minha arte? O que eu faço com a minha vida? Para e veja de onde você veio. O que te levou a chegar aonde você está? Qual foi a motivação? E aí, às vezes você esquece um pouquinho do que te fez chegar onde você está. E para você lembrar e reajustar o seu rumo, você tem que lembrar de onde você veio para você saber para onde você vai, sabe? Até fazendo aquele paralelo com Alice no País das Maravilhas, quando ela tá caminhando, ela encontra o gato e ela pergunta: onde que dá essa estrada? Ele falou: depende. Onde que você quer ir? Ela falou: não sei. Eu falei: então tanto faz, pode pegar qualquer uma. É isso, é saber para onde você vai. E aí nessa questão de resolução de problemas, inclusive eu também fiz uma listinha aqui das coisas que eu acho que é bom a gente falar para você ter essa elucidez de como resolver o problema. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre quando você vê o problema de fora, ele é mais simples de resolver. Você tem que saber o que fazer. Não se afobe. E eu não sei se afobar é um termo que é usado em todos os estados, mas não se afobar é não se desesperar, não, sabe, não meter o pé pelas mãos. E faça o que tem que ser feito, quando tem que ser feito e por que tem que ser feito. E aí, pegando esse gancho do quando a gente vê o problema de fora é mais fácil de resolver, é porque é que nem aquela lógica de quando você... Sabe quando alguém vem e conta um problema pra você e você resolve? E daí os seus amigos vão e te pedem conselho e você fala: cara, eu sou ótimo para resolver o problema dos outros, mas eu não resolvo a minha vida. Se os meus amigos vissem como é a minha vida, eles nunca me pediriam um conselho. Muitas vezes a gente passa por isso. Mas por quê? Porque você tá de fora do problema. É muito mais fácil você ver as coisas quando você tá de longe. Porque é como você vê tudo planificado. Imagina que você pega que os problemas eles são um monte de post-it e você cola eles num quadro e você consegue olhar e falar: aqui é como um quebra-cabeça. É muito mais simples olhar quando você está de fora. Só que, como eu falei, é difícil a gente estar fora do problema para resolver ele. Porque geralmente a gente está imerso nele, a gente já foi colocado nele. Então, parar e analisar a situação é o que te faz resolver isso. Porque você olha com um olhar terceiro de: tá, meu problema é esse, eu preciso disso para resolver. Fazendo assim, isso se resolve. Agora, como que eu faço isso? Só que, como eu disse, parar é a parte que é difícil. Porque parar, e claro, não necessariamente é tão literal, mas às vezes é um pouquinho, sim, de calma, respira, olha o que você tem na mão e analisa, sabe? Para você conseguir contabilizar o que você tem que fazer. Trazendo um exemplo até do que aconteceu recentemente comigo, eu tava no meu trabalho ali e eu tive que resolver uma cena de animação. Pra quem não sabe, não me conhece, chego agora de paraquedas no canal. Meu nome é Jess, eu sou animador 2D há 10 anos, eu trabalho com um desenho animado e atualmente sou supervisor de animação. Ser supervisor de animação implica em eu raramente animar no meu trabalho. Eu gosto de fazer animação hoje em dia pra mim, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas no meu trabalho, as pessoas fazem a animação, passa por mim para que eu veja o que está funcionando, dê um direcionamento do que tem que corrigir e tudo mais, para passar para o diretor, para ir, às vezes, ou só para o diretor, ou para o cliente, ou em situações como essa de agora, onde eu tinha um contato direto com o cliente. Então eu estava fazendo uma ponte meio que direta. E aí o que acontece?
tinha uma cena que estava sendo bem problemática, que não estava sendo tendo como resolver porque o cliente não estava gostando e ficava voltando N vezes. E para vocês entenderem o quão massivo era esse trabalho, uma cena de 5 segundos, ela é uma cena ideal de você trabalhar. Um animador ele faz uma média de 3 a 5 segundos por dia de animação. Então é um dia todo de trabalho, 5 segundos de animação. Quando a gente fala em 10 segundos, já é uma cena grande. É uma cena grande, e isso até pensando na situação de trabalhar, porque mesmo que você leve, você faz 5 segundos por dia, então 10 segundos em 2 dias. Só que cenas grandes elas tendem a ter uma complexidade maior, por causa do tamanho, o nível de atenção que você tem que ver, dependendo de quantos personagens tem nessa cena, então se ele tem 2, 3, já é mais coisa para se preocupar. No caso dessa cena tinham 7 personagens caminhando, que é uma coisa muito difícil de fazer para quem está trabalhando com animação. Ainda mais se o personagem está caminhando de frente, que é hiper difícil. Então você imagine que são 7 personagens caminhando de frente, batucando em 30 segundos de cena. Cara, isso era assim uma coisa infernal, era uma cena dantesca, de tão ruim que ela era de mexer. E ela deu vários problemas, o animador não estava resolvendo porque o cliente não estava gostando, a gente até tentou achar um meio de fazer e no final caiu no meu colo. E aí quando caiu no meu colo, eu tinha que resolver para ontem, que já estava muito atrasado. Só que era uma coisa que era um problema, nem era do animador, era do cliente que não estava simplesmente gostando e não estava se fazendo claro. Mas a questão era que quando isso caiu no meu colo, eu entrei no modo desespero, porque já estava num atraso. Isso implica em vários problemas de produção, e enfim, não vou nem entrar nisso. Mas se você quiser saber mais sobre o processo de produção de animação, o que acarreta, se você atrasa um desenho animado, o que acontece? Você quer que eu faça um vídeo sobre isso? Então comente aqui para eu saber, e aí eu faço um vídeo só para falar de processo, de burocracia de animação. Mas a questão foi que, cara, isso caiu no meu colo e eu tinha que resolver. E aí falaram, resolve hoje? Eu falei, talvez até amanhã. Então beleza, até amanhã. Só que eu não parei para calcular o tempo e a dificuldade e se eu ia mesmo resolver. Então nisso acarretou numa série de problemas que, enfim, foi longo, foi árduo fazer essa cena. Não foi aprovada de primeira, voltou outras séries de retake, enfim, postergou. Mas a questão é que no meio do processo, envolto em tudo que eu estava fazendo, eu caí nessa coisa de calma, o que você está fazendo? Não sai só fazendo, não sai só corrigindo, não sai só executando. Para, olha para o problema como um todo, veja o que você tem que fazer, separe as partes do que tem que fazer, corrija, sabe? Porque não adianta se desesperar. Porque no final de contas, o desespero que você tem para resolver mais rápido, ele tende por ser o mal que vai te fazer ficar patinando ali. E levando para outra questão agora, que vem a questão de saber o que fazer. Saber o que fazer é importante porque, assim, mesmo que eu ache o problema, eu ache o que tem que ser feito, eu tenho que saber. Sabe, imagina assim, você que é artista, você que está estudando desenho, você que está querendo trabalhar, você às vezes você quer montar um portfólio. Isso é uma dificuldade que o pessoal tem. O que eu coloco no meu portfólio? Putz, eu coloco isso, eu coloco isso aqui, eu coloco estudo, não coloco. Existem várias pessoas que divergem sobre isso. Não coloque estudos no portfólio. Outros falam, não, é bom para ver o que está fazendo. Coloca autoral, não, coloca fanart. Saber o que fazer é mais importante quase até do que ir executar, para você saber fazer bem feito. As dificuldades que você tenha no dia a dia, de, putz, eu vou fazer um desenho com perspectiva, como é que eu faço um ponto de fuga? E tirando até do âmbito do desenho também, para qualquer outra área artística, editar um vídeo, fazer uma produção sonora, cara, para editar vídeo, uma coisa que eu falo, que vem até no outro ponto do não se afobe. Tem certos vídeos que às vezes você vai editar, eu gravo o vídeo, não adianta eu sair cortando e achando. Não, eu tenho que parar, assistir o vídeo inteiro. Putz, mas às vezes eu canso, eu vou ficar me ouvindo, eu vou ficar. Mas eu tenho que sentar e ver do início ao fim, para eu saber as partes que realmente. Porque às vezes eu tô tentando ajustar uma fala que eu errei e lá na frente eu já falo a corrigida. Nesse formato que eu tô fazendo aqui, quase não acontece isso, porque já é parte de eu me poupar disso, que são esses vídeos que eu faço em one shot, onde eu me permito errar, me permito parar, eu vou parar para tomar água, eu não vou cortar, eu vou pegar aqui e vou tomar minha água.
That's life. Porque esse formato aqui, ele é pra ser muito mais informal. É como se a gente realmente estivesse conversando. Você tá sentado aqui na minha frente, a gente tá trocando uma ideia e eu tô te falando de um problema que me aconteceu ao longo da semana. E aí toda segunda-feira eu tô aqui pra falar pra vocês: minha semana aconteceu mais ou menos isso no meu trabalho. Enfim, é um outro formato. Tá, mas o meu ponto, sem eu fugir, sem ser demais, eu vou por outros rumos. Mas a questão é que saber o que tem que fazer é importante. E aí parte do nosso problema às vezes vem também quando a gente está editando um vídeo, editando uma música, produzindo um som, sabe? Você vai compor. Eu sei o que eu quero fazer, mas se você não tem habilidade técnica, você não vai chegar lá. Então é importante saber o que fazer. Para saber, você tem que buscar informação. Vai estudar mais, vai pro YouTube, vai ler livros, quer aprender mais de desenho. Eu não sei fazer ponto de fuga, eu não sei fazer perspectiva, eu tenho dificuldade com silhueta, eu quero fazer personagem, mas eu não sei trabalhar anatomia. Desenho especificamente, já falei para você. Aqui no link da minha descrição tem o curso do William Soares, que foi meu professor de desenho, e é um curso completíssimo, tem mais de 100 aulas nesse curso, e ele é muito bom, tá por um preço excelente, que você pode ver na descrição aqui. E se você ainda usar o cupom REIKIDS, você ganha 10% de desconto. Aí você vai aprender a saber a fazer. Mas, de novo, se você não comprar o curso do William, tá aí o YouTube pra gente para poder ensinar um monte de coisa que você precisa. Porque sabendo fazer é mais fácil de você ir atrás da execução. Para que daí entre num ponto final de que você tem que fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, por que tem que ser feito. E isso se aplica num ponto de que, primeiro, para você aprender as coisas, você tem que estudar, então você vai ter que parar e estudar e não se enganar, tá? Quer dizer, a gente fica, não, eu tô estudando desenho, eu tô fazendo, você só tá se enrolando e você sabe muito bem. Que parar e estudar é diferente, você tirar um tempo, fazer aquilo, fazer os exercícios, fazer o que não gosta, às vezes, porque muitas vezes aprender implica em fazer o que não gosta. Você acha que eu tava a fim de fazer uma cena de 30 segundos e ficar quebrando a cabeça? Só que, querendo ou não, no processo, eu também fui aprendendo aquilo. No processo eu também fui me corrigindo, tanto em questão de um olho mais apurado para o problema. Eu me fiquei um pouquinho mais apurado a questão até mesmo até da caminhada frontal. É uma coisa que é difícil de fazer, mesmo para quem tem experiência, é uma coisa que é bem complicada de fazer. Então você entender, existe também, é claro, não só a caminhada em si, porque a animação, ela é um pouco matemática, tá? Para quem não sabe. Então a gente entende que a caminhada tem um número X de poses. Vai ter duas poses de contato, que são quando os dois pés estão no chão. Vai ter poses de passagem, que são essas poses que começam a fazer a pose de down, que são as poses baixas, as poses de up, que são as poses altas, obviamente. Então, assim, ela tem essas 8 poses, 9 poses numa caminhada. A questão é que, no estilo da série, o espaçamento muda um pouco. Então, você entender mais do estilo. E aí vem essa questão de que fazer o que tem que ser feito também entra em... Cara, você saber respeitar o tempo do processo. Que nem eu falei, se eu paro, olho pra cena, depois que eu entendi, por exemplo, quando eu cheguei num ponto de tanto quebrar a cabeça naquela cena, e eu entendi o que tinha que ser feito, e eu descobri onde estava cada personagem, eu fui fazendo tudo, aí quando o pessoal me perguntou, falou, pô, como é que tá o retorno da cena? Será que a gente vai terminar hoje? Eu falei, não vai. Vai terminar amanhã? Eu falei, também não vai. Hoje, mas a gente precisava, eu falei, mas assim, não existe tempo hábil para eu fazer isso aqui. Dentro de não é cabível. Porque eu sei calcular quantos segundos um animador faz por dia, vezes o número de personagens, vezes o número de segundos. Então, mesmo que eu sente, pare e simplesmente faça o que tem que ser feito, não vai ser feito antes. Porque existe o tempo de. Sabe, é como você tirar um bolo antes do forno ou você aumentar a temperatura porque você acha que ele vai assar mais rápido. Não vai. A temperatura ela tá ali para que ele asse quando tem que assar do jeito que tem que assar. Se você aumenta a temperatura, ele vai ficar cascudo por fora, vai ficar cru por dentro e não vai ficar bom. Então as coisas têm que levar o tempo que tem que levar para fazer. Dito isso, quando você tem um problema, e esse problema pode ser um problema pessoal seu, da sua vida, pode ser um problema artístico, pode ser um problema de estudo, para, respira, analisa qual é o problema, escreve no papel se for o caso. Aí depois que você
viu porque escrever também te ajuda a olhar de fora, pensa, o que dá pra fazer aqui? Com muita calma. O que eu tenho que fazer? Beleza. Descobri o que tenho que fazer. Agora eu vou lá e faço. Eu não tenho capacidade técnica para fazer, então eu vou ver como eu vou conseguir isso. Seja com a ajuda de alguém, seja me especializando. E quando eu tiver que fazer, vou lá e faço. Parece simples de falar, mas não é nada simples de executar. Porque afinal de contas, se fosse simples, ninguém teria problemas. Que existe uma série de fatores que interferem e que não te deixam fazer. Muitas vezes eu só queria sentar e fazer a cena, mas eu não posso, porque eu sou o supervisor de animação. Então, em dados momentos, eu tinha que parar. Ó, um helicóptero. Tô procurando jeito aí. Em dado momento, eu tinha que parar e fazer, e ajudar o pessoal com a animação. Dar um feedback, hora e outra parar e falar com o animador um tempo ali para resolver o problema dele. Então, é isso que é a questão. Nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Eu queria gravar um vídeo límpido e claro, e acabou de passar um helicóptero e me atrapalhou. Então existe esses percalços. Só que a questão é parar, respirar. Então, de novo eu falo, quer resolver um problema? Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer da sua vida. Pensa no que o Jazz falou. Pare e veja de onde você veio. E já que você já viu de onde você veio até esse canal. Se você não conhecia ele ainda, inscreva-se no canal. Se você não conhece, veja 3 vídeos do canal aqui para ver se você gosta. E se inscreve, não custa nada se inscrever, assim como não custa nada você dar um like e compartilhar com aquele amigo que tá cheio de problemas e não sabe resolver. De repente até aquele amigo que fica te mandando os problemas dele, falando, me ajuda aí! Aí você fala assim, não, eu vou te ajudar aqui, ó. Olha o vídeo do Jazz, você vai aprender bastante aqui, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.